10 sintomas da insuficiência renal. Os hábitos de vida saudáveis e uma alimentação balanceada podem reduzir em mais de 60% as possibilidades de sofrer de insuficiência renal. No entanto, em muitos casos essa doença se deve a fatores genéticos. A insuficiência renal pode ter diversos indicadores, e precisamos reconhecê-los, para tomar as medidas adequadas o mais rápido possível. Dessa forma, nossos rins podem continuar cumprindo suas funções, tão importantes para nossa sobrevivência. Em algumas ocasiões, podemos começar a sentir pequenos sintomas aos quais não prestamos a devida atenção: urgência para urinar, dor em um lado das costas, cansaço, etc. Quando falamos de insuficiência renal, nos referimos a um determinado problema na função dos dois rins, ou apenas nos casos em que o paciente só possui um rim. Quando eles não funcionam corretamente, muitas funções do corpo sofrem alterações, mudanças que dependerão do nível da insuficiência renal, ou seja, se é aguda ou crônica. Sintomas da insuficiência renal. 1. Mudanças na urina. Trata-se do sintoma mais comum, e o primeiro que costuma aparecer, quando o problema é a insuficiência renal. Claro que este sintoma pode estar associado a outros problemas, mas é um indicador que serve para nos alertar de que algo não está bem e de que devemos procurar um médico. Urgência para urinar. O desejo de urinar se torna cada vez mais frequente e, inclusive, passamos a levantar muitas vezes durante a noite para isso. Mudanças na urina. Tanto mais clara quanto mais escura. Urinamos em quantidades muito menores, e habitualmente aparece sangue na urina. Sensação de pressão. 2. Inchaço. Pacientes que sofrem de insuficiência renal apresentam grandes dificuldades para se desfazer do fluido extra que acumula no corpo. Como os rins não são capazes de filtrar o organismo com normalidade, os líquidos tendem a se acumular. É normal, então, que as pernas, os tornozelos, os pés e, inclusive, o rosto inchem. Muitas pessoas afirmam, por exemplo, que não conseguem usar sapatos com sua numeração habitual, o que é um sintoma bastante evidente. 3. Cansaço. Pessoas que têm rins saudáveis produzem um hormônio chamado eritropoietina, responsável pela produção de glóbulos vermelhos em nosso corpo. Essas células, por sua vez, são responsáveis por transportar o oxigênio até o sangue. Assim, quem sofre de insuficiência renal tem uma produção desse hormônio em menores quantidades no organismo, o que faz com que os músculos e, inclusive, o cérebro comecem a se esgotar devido à falta de oxigênio. Portanto, é um tipo de anemia associada à insuficiência renal. É habitual, por exemplo, que essas pessoas sintam muita vontade de dormir e se sintam exaustas com frequência. 4. Erupções cutâneas. Assim, toxinas e elementos que não são úteis ao organismo se acumulam. Isso se transforma em coceiras e mal-estar geral, como se algo estivesse nos incomodando por dentro, e não pudéssemos evitar nos coçar continuamente. 5. Sabor metálico na boca. O acúmulo de impurezas no sangue, o que conhecemos como uremia, faz com que o sabor dos alimentos mude. Podemos, inclusive, perder o prazer de comer, afinal, não conseguimos distinguir os sabores dos alimentos. Por isso, é comum que pacientes com insuficiência renal comecem a emagrecer. A dificuldade dos rins para eliminar as toxinas causa muitos efeitos secundários.
Por sua vez, o sabor ruim na boca costuma ser frequente. De fato, os pacientes costumam dizer que sentem o sabor de ferro na boca. 6. Náuseas e vômito. Mais uma vez, o excesso de impurezas no sangue faz com que nosso organismo reaja à uremia. Assim, ocorrem vômitos, sensação de mal-estar, náuseas e a consequente perda de peso. O estômago, além disso, tende a aparentar estar cheio, quando na realidade não está. Nós nos sentimos pesados e lentos. 7. Falta de ar. Em casos de insuficiência renal, recuperar o ar depois de uma atividade, tal como subir escadas ou correr, inclusive, andar um pouco mais rápido do que o normal, se torna difícil. Isso acontece por dois motivos. Pelo excesso de líquidos em nosso organismo, o que pode fazer com que este líquido se acumule nos pulmões, fazendo com que seja mais difícil respirar, e pela anemia associada à insuficiência renal, que torna a recuperação do ar mais difícil. Os pacientes costumam comentar ainda que não conseguem dormir à noite e que têm a sensação de sufocar. 8. Sensação de frio. A anemia nos faz sentir mais frio do que o normal, o que é um dos sintomas característicos da insuficiência renal. 9. Problemas de concentração. Uma vez que a doença causa problemas circulatórios, atrapalha a filtragem do sangue e altera o hormônio conhecido como eritropoietina, o oxigênio não chega ao cérebro em suas doses normais. Assim, esse órgão não obtém a energia necessária e começam a surgir problemas de concentração. Pensar e raciocinar se torna mais difícil. Nós nos sentimos cansados, inclusive, enjoados. Assim, é normal que aconteçam pequenas falhas da memória. 10. Dor no flanco e na perna. Algumas pessoas com problemas renais podem sofrer de dor nas costas ou no flanco, um sintoma que às vezes podemos confundir com outras doenças. É uma dor que se estende desde o flanco até a perna, uma dor aguda que nos impede de levar nossa vida normalmente. É provável que este sintoma esteja associado a policistos nos rins, uma doença que origina cistos cheios de líquidos nos rins, e também no fígado. É muito doloroso. Como prevenir a insuficiência renal? Em muitos casos, a insuficiência renal se deve a fatores genéticos. Mas devemos considerar que bons hábitos de vida, incluindo os alimentares, podem diminuir em mais de 60% das chances de desenvolver essa doença. Então, como preveni-la? Principalmente, evitando o sobrepeso, a hipertensão, o colesterol e procurando se exercitar, caminhando pelo menos meia hora diariamente. Além disso, também é importante cuidar da nutrição. Veja algumas recomendações. Evite as carnes vermelhas, e geralmente toda proteína de origem animal. Evite os lácteos e os ovos. Evite as bebidas com gás e açúcares, os rins sofrem muito ao processá-las. Evite fumar, assim como consumir café e álcool. Consuma 2 litros de água diariamente. Aumente o consumo de frutas e verduras, tanto cruas como cozidas.